Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, mesmo com o calor. Está apertando bastante. Mas até isso é graça de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 28. Provérbios 28, nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro e tirar algumas lições valiosas para a nossa caminhada cristã. Provérbios capítulo 28 diz assim: Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial, que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam no Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros de coração, os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado? Esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Amém, meus irmãos. Aqui, mais uma vez, nós temos uma série de ditados sendo listados, e uma tendência, muitas vezes a gente olha muito isoladamente para um versículo só, ou então, a gente pensa que o autor está falando de um único assunto, e perde coisas valiosas, principalmente quando pensamos que esse texto foi escrito para um público específico, foi escrito para Israel, mas hoje ele tem alguma validade para nós. E que validade é essa? O que esse texto ensina para a minha caminhada cristã? E eu quero falar com os irmãos sobre um aspecto muito importante, que é a oração. Salta aos olhos na primeira leitura sobre o rico e o pobre, como fala bastante disso nesses versículos. Mas o verdadeiro contraste aqui está sobre o justo e o injusto, e o relacionamento deles com Deus. E nisso eu quero separar
algumas passagens para a gente meditar e pensar em como nós mantemos o nosso relacionamento com Deus, pela oração, de forma saudável. No verso 9, o autor diz que a oração de quem desvia os ouvidos da lei é abominável. Os irmãos imaginem uma oração ser considerada abominável diante de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a nossa oração não honra o nosso alvo da oração, no caso o alvo da nossa oração é Deus, o Senhor, e nós fazemos isso honrando a sua palavra e seguindo a sua lei, como foi lido no início no momento nosso de culto aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24, aquele que ouve essas palavras e as pratica, é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Aquele que não faz isso, que ouve a lei, mas não o guarda, que desvia os ouvidos da lei, sua oração não tem efeito nenhum. A oração de quem não respeita a lei do Senhor, e nós podemos lembrar que Jesus a resumiu como ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aquele que não respeita isso, a sua oração, ela é abominável diante dos olhos de Deus. Ela não é recebida pelo Senhor. E aí nós podemos fazer uma autoanálise, porque aquele que não guarda a lei, ele está listado em alguns versículos. Então no verso 1, é descrito que ele foge mesmo quando ninguém está perseguindo. É uma pessoa que ela sabe que ela aprontou, que ela fez coisas erradas, e ela sabe que uma hora ela pode ser descoberta, então ela foge mesmo quando não tem ninguém investigando. Essa pessoa ela não está guardando a lei. Também nós temos os opressores dos pobres, ou que tem uma riqueza como centro, como nós vemos no verso 4, no verso 3 ele diz: o pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. No verso 11, ele fala que o homem rico é sábio aos próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. E ainda mais para frente, no verso 22, é dito que o ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Verso 24 mostra que esse ganancioso, ele é capaz até mesmo de roubar o próprio pai. Fala, quem rouba o seu pai e a sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Aquele que pratica essas coisas, sua oração é abominável. E ainda, ele fala que o cobiçoso, no verso 25, provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Então aquele que cobiça e busca cada vez mais por aumentar a sua riqueza, por aumentar os seus bens, esse é companheiro do destruidor, e sua oração é rejeitada por Deus, porque ela é considerada abominável. Deus abomina essa oração. E essa palavra deveria ser para nós o motivo de um alerta muito forte. Porque para algo ser abominável para Deus, é porque aquilo dali não tem valor nenhum, e aquilo está ferindo o próprio Deus. O homem que ouve a lei e não a pratica, é um homem que não honra o próprio Deus, que não honra a Cristo, porque ele é a palavra encarnada. Se Cristo é o verbo que se fez carne e é a própria lei do Senhor ali encarnada, uma vez que eu conheço a lei e não a pratico, o que eu estou fazendo? Eu estou atacando o próprio Deus. Como minha oração pode ser ouvida por um Deus que eu nem respeito? Então, quando o autor diz aqui que a oração de quem não guarda a lei e desvia seus olhos dela é abominável, ele está fazendo só uma construção que deveria ser muito lógica para nós. Aquele que não busca ser reto diante de Deus, sua oração não vai ter valor nenhum. E outro sintoma é que ele coaduna com o próprio pecado e o pecado de outro. Veja aí no versos 4 e 5, ele diz: os que abandonam a lei elogiam os ímpios. Então aquele que não tem respeito pela lei, interessante que ele tem respeito por aquele que não segue a lei. O respeito dele está no pecado. Hoje nós temos, ultimamente na internet, tem se falado bastante sobre a teologia coach. Pastores que têm misturado o método coach com o pastorado
E no final das contas, o evangelho se tornou uma grande jornada de conquista. Você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Você precisa se afastar dessas pessoas que estão te atrasando. Essas pessoas estão te atrapalhando a crescer. Então você tem que andar com pessoas que te fazem crescer. E a fala é essa. Mas o pensamento da lei de Cristo não é essa. O pensamento da lei de Cristo é que eu preciso me aproximar das pessoas que precisam de ajuda. O pensamento da lei de Cristo é nada para mim, tudo por Ele e para a igreja. Esse é o pensamento da lei de Cristo. Não é concordar com o pecado de outro. Não é admirar e eu ver que tem um ímpio prosperando e pensar, nossa, ele não é crente, mas caramba, ele é muito bom, hein? Muito bom, aprendi muito, vou aplicar isso tudo na minha empresa. Não é isso que é o pensamento de Cristo. O rico, ele pode ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Ele pode ter tudo e não ter a salvação de sua alma. E o homem sábio, ele entende o que é o mais importante. E pensando na oração, sobre como nossa oração pode se tornar abominável a Deus, nós temos 2 passos essenciais para fazer com que essa oração não se torne nisso. O primeiro é a confissão de pecados, que é essencial. Veja comigo no verso 13. Diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Meus irmãos, se a gente quer viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de retidão diante de Deus, nós precisamos confessar nossos pecados. Precisamos confessar nominalmente os nossos pecados. Não é só, Pai, perdoa os meus pecados. Dê nome ao seu pecado. Admita qual foi o seu pecado. Nós temos um costume muito feio, que é tornar a graça que o Senhor nos deu como se ela fosse algo barato, como se ela não tivesse tido um preço caro. Ela foi barata para a gente, foi de graça. Mas ela não foi de graça para quem nos deu. Cristo pagou um alto preço. E nós negligenciamos isso e achamos que, bom, sou salvo, o Senhor me resgatou, eu luto com esse pecado aqui, mas não preciso confessar ele todo dia, depois eu corro atrás de mais alguma coisa. Semana que vem eu peço ajuda para o pastor. Semana que vem eu peço ajuda daquele meu irmão para ele me ajudar com isso. A gente vai deixando, vai levando. Quando vê, a gente tem 5, 10, 15 anos que luta com o mesmo pecado. Na mesma área. E o problema, meus irmãos, não é a luta contra o pecado. O problema é a não busca por ajuda disso. É a gente anestesiar a nossa mente. No verso 13, ele diz que quem confessa e abandona seus pecados receberá misericórdia. Em contrapartida do juízo que foi feito sobre Cristo na cruz para nos salvar, se nós confessarmos nossos pecados, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, então acontece o que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 2, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, como aconteceu na cruz. E nós podemos alcançar essa misericórdia. Ele também diz que feliz é aquele que teme ao Senhor e não endurece o coração. Versículo 14. Ele diz, feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. É impossível confessar verdadeiramente um pecado com um coração rígido e duro. Isso não é confissão verdadeira. Os irmãos, quem conhece o relato do rei Davi, que passou um grande período em pecado com Batseba, levando a outros pecados, foi pelo menos aí 1 ano, sem confessar, até que teve que chegar um profeta, o profeta Natan, para poder denunciar esse pecado para ele. Mas quando ele caiu em si, ele se rasga. E ele se derrama diante do Senhor, porque realmente existe um arrependimento ali. O coração dele, que estava endurecido, foi quebrado. E nós precisamos quebrar o nosso coração. Isso porque no verso 18 diz que quem anda em integridade, e aí integridade não significa não ter erros, mas significa não ter nada a esconder. Significa que no nosso pecado, diante de Deus, primeiro que Ele já sabe, Ele é onisciente, Ele está presente no momento em que estamos pecando. Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Mas eu não finjo que Ele não sabe. Então eu confesso meu pecado para o Senhor.
E eu não tenho nada a esconder dele. Eu não tenho nada a esconder da minha esposa. Isso é ter integridade diante de Deus. E quem é íntegro será salvo, como diz no verso 18. A pessoa que é sincera de coração e não está endurecendo o seu próprio coração, não está calando os seus pecados, essa pessoa tem a sua salvação garantida por Cristo na cruz. Isso porque Ele sabe muito bem que nós não conseguimos. Se conseguíssemos, Ele não teria ido morrer na cruz. Tem uma razão do porquê Cristo fez esse sacrifício. E ainda assim, Ele nos pede, reconheça que você precisa de Cristo. Reconheça que você precisa confessar o seu pecado, que você não é capaz de superar ele. Nós só poderemos confessar verdadeiramente nossos pecados se nós reconhecemos o quanto nosso coração é enganoso. E aqui vem o segundo passo para essa oração sincera que nós precisamos ter diante de Deus. No verso 26, ele diz: quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Nosso coração é muito enganoso, meus irmãos. Nós podemos viver muito bem, exatamente como foi descrito nesses versos, aqui dentro da igreja, e achar que estamos bem com Deus. Enganar a si mesmos. Nós podemos agir como se fôssemos um excelente modelo de crente, um excelente modelo de fiel, de uma pessoa íntegra, e talvez até muitos tenham essa impressão sobre nós. Mas se fosse feito um raio-x de Deus no nosso coração, será que ele veria um homem íntegro? Uma mulher íntegra? Será que ele veria alguém que confessa os seus pecados para ele todos os dias? Ou alguém que já se acostumou tanto com o seu pecado que já não surte tanto efeito? A integridade vem primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. Uma integridade real, alguém que pode realmente se considerar como filho do Senhor, é aquele que reconhece o seu próprio coração pecaminoso e não confia no próprio coração. Eu quero ler de novo o verso 26. Ele diz: quem confia no seu próprio coração é tolo. Lembrando que a palavra tolo aqui é insensato, é preguiçoso, é alguém que não está nem aí para a vida. É alguém que não para pensar adiante. Alguém que tem dificuldade de se planejar. Ela pensa que no dia de amanhã resolve. Tem alguns textos que falam, diz o insensato, ou então o preguiçoso no seu coração: tem um leão lá fora, não vou sair hoje. Uma pessoa que vive dando desculpas. Quantas desculpas nós não damos para não confessar nossos pecados ao Senhor? Para não fazer aquela oração antes de dormir. Foi um dia tão puxado, tão cansado, não vou fazer meu devocional agora não, amanhã eu começo a fazer de novo. E aí a gente joga para o próximo dia, mais uma vez. Eu estou chateado, eu sei que eu pequei, eu preciso confessar esse pecado, mas deixa eu esperar chegar no momento, arrumar aqui na minha agenda uma data melhor, para eu poder me arrepender. Meus irmãos, o chamado da palavra do Senhor para nós hoje é: não confie em seu coração. Não confie no seu coração, porque ele é enganoso e ele vai te enganar. Não confie nas intenções do seu coração, achando que, não, mas meu coração ele quer seguir a Cristo. Eu só tenho dificuldade nessa área, mas eu quero fazer. Não, a Bíblia fala que o seu coração não quer. É por isso que a gente pede para Ele nos dar um novo coração. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo morando dentro de nós. Porque se por nós mesmos conseguíssemos, realmente seria muito mais fácil. Mas não, precisamos viver numa dependência constante do Senhor. Não confie no seu coração. Ele é falho, ele é enganoso, ele não quer agradar ao Senhor. Então nós pulamos para o exemplo de quem quer. Quem foi aquele que seguiu as ordens do Senhor do início ao fim? Quem foi aquele que cumpriu toda a lei do início ao fim? Aquele que agiu com misericórdia do início ao fim? Foi Cristo. É por isso que nos ensina a ser imitadores dele. Ele é o único que realmente pode cumprir isso. E olhando para ele, não para o nosso coração, nós podemos realmente tomar atitudes de alguém que pode se chamar de filho de Deus.
Nosso coração ele não quer andar em sabedoria, ele não quer ouvir a lei do Senhor. E é por isso que nós precisamos do Salvador. A mensagem que eu quero que os irmãos guardem hoje nesse breve devocional é que mesmo que a gente pense que está servindo ao Senhor, se não rendermos o nosso coração dia após dia, se a gente não quebrantar nosso coração dia após dia, o velho homem começa a se levantar. E quando menos esperamos, pode ser que aconteça com um de nós, de estar cobiçando e roubando, por exemplo, pai e mãe. E às vezes a gente vê uns escândalos tão horríveis dentro das igrejas, e vê, nossa, como é que pode? A pessoa estava lá na igreja, participando, era ativa, como é que ela pode ter feito uma coisa tão horrível? Não foi do nada. Não foi do nada. Começa com o endurecimento de coração, começa com a falta de confissão de pecados. Começa com não reconhecermos que precisamos dele. Se queremos agir como filhos de Deus, nós precisamos então nos rebaixar à postura de filhos. E o filho é alguém dependente. O filho não é independente. Ele precisa do pai. Nós precisamos do Senhor. Então nós podemos, meus irmãos, aprender hoje com esse texto que existe uma diferença entre uma oração que agrada ao Senhor e uma oração que é abominável. Uma oração que agrada ao Senhor, ela tem confissão de pecados. Confesse seu pecado. Ela tem quebrantamento do coração. Amém? Quero dar um minuto para os irmãos, para vocês orarem rapidinho. Vocês orem, confesse seu pecado ao Senhor. Confesse aí no íntimo do seu coração. E eu encerro com uma oração. Pai maravilhoso, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Sua misericórdia, Senhor. Pai, nós te suplicamos, por favor, Senhor, não permita que endureçamos nosso coração ao ponto de tornar nossa oração abominável a Ti, Pai. Nos ensina a sermos íntegros diante de Ti. Nos dê coragem para confessar os nossos pecados, Senhor. Primeiramente a Ti e a quem nós ofendemos também, Pai. Que possamos alcançar misericórdia mediante a graça que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.